Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que vai ser bastante pertinente nos próximos dias, as eleições de 2020. Quais são as regras, o que pode ou não se fazer neste período? Para responder essas e outras perguntas, recebemos hoje no Observações o promotor do Ministério Público Eleitoral de Pará de Minas, Dr. Renato Vasconcelos. Desde o início de agosto foi dada a largada para a corrida eleitoral nos municípios brasileiros e muitas pessoas já estão sendo penalizadas por conta da propaganda extemporânea, que é aquela feita de forma antecipada, principalmente na internet. E, como eu disse na abertura do Observações, nós recebemos aqui hoje no nosso programa o promotor do Ministério Público Eleitoral, Dr. Renato Vasconcelos, que vai falar para a gente, tirar as dúvidas sobre este importante período que nós estamos vivendo em 2020. Dr. Renato, primeiramente, muito obrigado por vir aqui ao nosso programa e esclarecer as dúvidas que tanto nós e a população têm sobre as eleições. O prazer é meu. Queria agradecer inicialmente a oportunidade privilegiada de estar neste canal de comunicação, nesse tipo de comunicação, com uma conversa franca com você, mas principalmente com o eleitor, com os pré-candidatos, presidentes de partido, para que a gente possa conversar um pouco sobre isso, esclarecer algumas questões e contribuir para uma eleição mais legítima. E por falar em eleição, então, quais são as expectativas do Ministério Público Eleitoral para as eleições deste ano? Pessoalmente, com sinceridade, são as melhores possíveis. A gente percebe ao longo dos anos que a legislação eleitoral, depois de tantos escândalos de corrupção, de financiamento de campanhas com dinheiro de corrupção, veio tornando o processo mais rigoroso, mais fiscalizado, mais barato. E a gente espera que a eleição seja isso, seja uma eleição mais barata, mas de mais debate, sem muita cinematografia, sem muito arcabouço para muitas vezes iludir o eleitor com falsas promessas. A gente quer debate, quer uma eleição que possa levar o eleitor a um voto correto. E vale ressaltar que neste ano de 2020, já se sabe aí que teremos muitos candidatos, como é comum em todas as eleições municipais, candidatos a prefeito, a vice-prefeitos e vereadores, então nem se fala. Com relação a isso, tem pontos positivos e negativos em ter tantos candidatos a um mesmo cargo eletivo? Acho que, principalmente para o cargo de prefeito, para a disputa do executivo, é um problema, porque quando há muito candidato, uma pulverização de votos. Isso acaba, muitas vezes, permitindo que, como nós não temos segundo turno aqui em Pará de Minas, permitindo que o prefeito eleito tenha menos representatividade, menos apoio, porque são muitos candidatos e os votos acabam sendo divididos e fracionados demais. Então, acho que é um problema de legitimidade, mas é a regra do jogo. Enquanto é vereador, o sistema é proporcional, eu não vejo tanto problema. Dá mais trabalho para registro de candidatura, convenção partidária, fiscalização, mas é parte do nosso trabalho, da nossa rotina. E por falar em fiscalização, como que está a fiscalização neste ano aqui em Pará de Minas? Já tem gente que levou multa, né? Já, trabalhando muito trabalho, e a gente tem lá, o Ministério Público Eleitoral tem um canal aberto para cidadãos, para eleitores, para pré-candidatos de denúncias. A maior parte das ações e das investigações que o Ministério Público Eleitoral promoveu veio de denúncias pela ouvidoria do Ministério Público, porque nesse processo eleitoral, todos os atores, os pré-candidatos principalmente, devem ter ciência de que estão sendo fiscalizados pelos seus futuros concorrentes. Ninguém quer que o seu concorrente saia na frente no processo eleitoral. Então a gente tem recebido muitas e muitas denúncias, o que achamos bom, porque é uma forma que permite a nós de verificar se aquela conduta denunciada está ou não está de acordo com as regras eleitorais. E essa fiscalização, ela é só em cima dos candidatos, possíveis candidatos, ou também dos eleitores? Porque a gente sabe que tem muitos eleitores aí que fomentam os comentários, os compartilhamentos. A fiscalização também é em cima das pessoas, entre aspas, comuns? Não é muito comum isso. O foco nosso é fiscalizar
os pré-candidatos, porque são eles, em geral, que vão praticar os ilícitos eleitorais previstos na lei e sofrer as sanções pertinentes. Não que o eleitor não possa ser penalizado quando infringe a lei, mas é mais incomum. O comum é que a gente receba denúncias, fiscalize, investigue e promova as ações em relação a pré-candidatos. Vale ressaltar que essa fiscalização está sendo feita porque tem prazos e datas para se começar a fazer a propaganda eleitoral, né? Quais são elas? Veja, a propaganda eleitoral, aquela pela qual o candidato vai tentar convencer o eleitor a votar nele, só pode acontecer a partir de 27 de setembro de 2020. Nós tivemos uma alteração do calendário pela emenda constitucional por causa da pandemia. Então, a data fatal é essa. O início da propaganda só pode se dar em 27 de setembro. Então, antes disso, toda propaganda eleitoral, todo pedido de voto pode e deve ser punido, principalmente sob dois aspectos. A cessação da propaganda, parar a justiça determinar que a publicidade, a propaganda pare nas redes sociais ou em quaisquer outros meios de comunicação, e a aplicação de multas que variam de 5 a 25 mil, conforme a gravidade do ilícito. Muito importante, me permita, Henrique, existe a lei eleitoral, a lei 9.504/97, no seu artigo 36A, autoriza, é uma exceção, autoriza que o pré-candidato se coloque publicamente como tal. Então, você já deve ter recebido, eu mesmo recebi, o WhatsApp, o Facebook, um nome de uma pessoa que se diz pré-candidato. Isso, em princípio, não é ilegal, a lei autoriza. O que a gente tem visto, porém, eu gostaria muito de ressaltar isso nessa entrevista, é um abuso disso, um abuso dessa autorização legal. As pessoas vêm, então, usando essa autorização, essa exceção, para se colocar como pré-candidato, mas publicando slogans, comparações, um excesso de aparição na internet, de publicação, que nos faz, num contexto geral, concluir que, na verdade, esse pré-candidato não está se apresentando como tal. Ele está antecipando a propaganda eleitoral, antecipando a campanha eleitoral. E nós já, várias e várias vezes, iniciamos ações penais, ações eleitorais, representações eleitorais, nesse sentido, com procedência de 100% na Justiça Eleitoral. Então, o pré-candidato precisa estar atento ao que é o direito dele, sem abusar desse direito, e, infelizmente, a gente tem visto muito abuso em relação a esse direito. E com relação às sanções, são muitas, né? Mas isso você vai me responder depois do nosso intervalo. Observações faz uma pausa e daqui a pouco nós voltamos com mais bate-papo aqui com o Dr. Renato Vasconcelos sobre as eleições de 2020. Fica por aí, Observações volta já já. Um dos principais aliados de limpeza e asepsia é o álcool em gel 70%. Esse produto tem a concentração ideal para você utilizar nas mãos quando você não pode lavá-las. Álcool em gel 70% é o Itagel. Agora nós vamos falar de um lançamento importante, o Ita Power, um poderoso bactericida para desinfecção da sua casa. Esse produto pode ser utilizado para lavar roupas, para passar no piso e em todo tipo de superfície, com uma ação desinfectante de 99,9% para eliminar germes e bactérias. Ótica do Roberto tem promoção que a gente vê e nem acredita. Passe na Ótica do Roberto e comprove com seus próprios olhos. Aqui você tem preços e condições imperdíveis. Ótica do Roberto, Benedito Valadares 146 Centro, Pará de Minas. Aqui seu óculos não fica o olho da cara. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas.
Júnior, estou de volta à loja Chá de Cozinha, trazendo super promoções para você. Conjuntos de talheres da Tramontina, bandejas de madeira para café da manhã, para ser servido na cama, marinex, taças, copos e muitas novidades, inclusive peças de decoração. Estou aguardando vocês. Chá de Cozinha, amor em cada detalhe. Você que tanto esperou, chegou a hora de comprovar que a lenda se superou. Acabou de chegar na Pavep a nova Fiat Strada. Corra para aproveitar essa exclusividade de lançamento da nova Strada na Fiat Pavep. Temos condições especiais para você fechar negócio na hora. Nova Fiat Strada, com design ainda mais lindo, cabine mais robusta, muita tecnologia e segurança pelo melhor custo-benefício. Venha fazer um test drive e já saia daqui pilotando a picape mais vendida do Brasil. Fiat Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. Não se engane! Armações de qualidade com garantia e as melhores lentes com os melhores preços no mercado é na Ótica do Roberto. Venha e comprove! Ótica do Roberto, 42 anos, cuidando bem dos seus olhos. Rua Benedito Valadares, 146, Centro. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 e 37999799795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62 Belvedere, ao lado da rodoviária. De volta com observações e hoje nós estamos recebendo o Dr. Renato Vasconcelos, que é promotor do Ministério Público Eleitoral e vem hoje ao nosso programa esclarecer dúvidas aí sobre as eleições de 2020. No bloco anterior, nós deixamos uma pergunta no ar: quais são as punições referentes a quem faz aí o tipo de propaganda antecipada, chamada propaganda extemporânea? Doutor Renato, então agora responde para a gente. Quem faz propaganda extemporânea pode até perder o mandato se caso ganhar, né? Pode sim. A depender de como essa propaganda foi feita, como ela foi financiada, a quantidade de propaganda que foi julgada ao eleitor, a depender da gravidade da reiteração da conduta, pode ser configurado algum tipo de abuso, um abuso econômico, um abuso dos meios de comunicação, um abuso político, a gerar lá na frente a cassação do diploma, a cassação do registro. Então, é preciso, e isso seria a punição das punições, muitas vezes o candidato consegue se eleger e tem seu registro ou seu diploma cassado e não pode exercer o mandato. Então, os pré-candidatos e candidatos têm que estar muito atentos a essas limitações da legislação. E vale ressaltar que o Ministério Público Eleitoral tem recebido aí muitas denúncias com relação à propaganda extemporânea? Muitas denúncias mesmo. Uma grande parte foi arquivada porque eu entendi que estava dentro da exceção legal de se apresentar como pré-candidato, e algumas geraram os procedimentos preparatórios pelos quais o Ministério Público faz as investigações e, posteriormente, as representações eleitorais, algumas, a grande maioria já até julgada em primeira instância, porque os processos são muito rápidos no direito eleitoral, com várias, até hoje todas as que eu ajuizei julgaram as procedentes. Então, tudo corre muito rápido na eleição. A eleição é um processo que não pode esperar. A lei determina prioridade nos processos e isso tem ocorrido em Pará de Minas. E vale ressaltar aí que as multas, quando são impostas,
elas são volumosas, né? Então, qual que é o valor máximo aí que uma multa já foi aplicada que você tenha conhecimento? No caso de propaganda extemporânea, varia de 5 a 25 mil. Nós tivemos aqui, para de Minas, multas de 15 mil reais, multas de 5 mil. Recentemente? Recentemente, neste processo eleitoral, em relação a esse processo eleitoral de 2020. Então, assim, não é uma multa barata, levando em conta que a eleição é municipal. É mais um motivo para os pré-candidatos estarem atentos a isso. Até porque é um valor aí que às vezes as pessoas nem têm para poder pagar, né? Isso, exatamente. E quando não tem, como que faz? Evidentemente, isso vai gerar um processo de execução na justiça. Aí a gente vai tentar achar bens, penhorar valores bancários, veículos, imóveis, o que conseguimos para pagar essa multa. Bom, e para ter eleição, a gente aqui está falando dos candidatos, mas é necessária a peça-chave, né, fundamental, que são os eleitores. Para isso, nós fomos até o cartório aqui de Pará de Minas para saber como os eleitores devem se portar no dia das eleições, quais documentos levar e, claro, como proceder durante o processo eleitoral. Vamos ver. O eleitor tem que comparecer ao seu local de votação, munido de documentos, né? E é importante ressaltar que, mesmo que ele não tenha o título, se ele sabe o local de votação, ele deve se direcionar ao local de votação. Agora, é importante ressaltar também que o cartório eleitoral estará aberto desde as 7 horas da manhã para atender esses casos. Então, o eleitor que realmente tem alguma dúvida em qual sessão vota, pode direcionar ao cartório que nós vamos informar a sessão correta. Vale ressaltar qual que deve ser a postura ali do eleitor e também dos próprios candidatos no dia da eleição. Eu acho que hoje em dia com os meios de informação, né, aí o pessoal divulgando a todo momento, realmente são coisas proibidas, né, como boca de urna, como fazer alguma propaganda e principalmente aglomerações, que todo ano é proibido, os mesários são instruídos para realmente qualquer aglomeração que houver de mais de um eleitor, tem que comunicar à Justiça Eleitoral. Vale ressaltar que nos últimos anos aí nós estamos vendo bastante as pessoas não indo nos locais de votação e preferindo justificar. Essa questão aí, ela é prejudicial para a Justiça Eleitoral e também para todo esse processo democrático? Não, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que poder escolher os seus governantes é realmente uma coisa fantástica, é o que nós temos que valorizar aí, a democracia, né? O Brasil teve um período de ditadura e realmente agora a escolha dos governantes é muito importante. A gente tem divulgado muito, tem muitos eleitores conscientes, né, do seu poder de voto, que é importante comparecer à sessão, apesar de realmente ocorrer, sim, de algumas pessoas não comparecerem à sessão. Bom, doutor Renato, tudo isso aí que o Luiz falou é mais que importante para que o processo democrático, né, da escolha dos candidatos aí a essa eleição de 2020 dê certo, né? Sem dúvida, foi muito pertinente a colocação dele. Nós já vivemos momentos sombrios da nossa história em que não tínhamos o direito de escolher nossos governantes, e hoje nós temos. Então, quanto maior a participação popular, maior a participação do eleitor, mais democrático se torna o sistema, o exercício do poder, mais democrática vai ser a forma de um governante governar. Eu acho muito importante participar, sim. Até porque não adianta, depois que tal candidato ganhou a eleição, ir para as redes sociais e reclamar. A hora de escolher e de fazer a diferença é na hora de frente ali com a urna, né? Exatamente. O eleitor tem que estar muito consciente disso. É preciso exercer, tanto que o voto é obrigatório. É preciso exercer esse direito que, na verdade, por ser obrigatório, constitui o verdadeiro dever do eleitor. E é obrigatório e a pessoa precisa estar quite com a Justiça Eleitoral, né? Porque muita gente deixa de votar e fala, vou deixar por isso mesmo e tudo mais. Não, a pessoa que não vota, que não presta uma satisfação ali para a Justiça Eleitoral, ela pode estar sujeita a algumas sanções
até mesmo a perda de cargo aí num possível concurso público, né? Ah, sim. Se o cidadão não está quite com a Justiça Eleitoral, ele está impedido de exercer funções públicas, pode sofrer algumas sanções, algumas multas. Por isso é importante exercer. Quem não puder, evidentemente, às vezes a pessoa realmente não pode, justifique seu voto. Mas aquele que pode votar, não deixe de ir. Ok, doutor Renato, nós vamos fazer mais uma pausa aqui no Observações. Daqui a pouco a gente volta com mais debate aí sobre as eleições de 2020. Fique por aí, o Observações volta já já. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 e 37999799795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62 Belvedere, ao lado da rodoviária. Não se engane! Armações de qualidade com garantia e as melhores lentes com os melhores preços no mercado é na Ótica do Roberto. Venha e comprove! Ótica do Roberto, 42 anos, cuidando bem dos seus olhos. Rua Benedito Valadares, 146, Centro. Você que tanto esperou, chegou a hora de comprovar que a lenda se superou. Acabou de chegar na Pavep a nova Fiat Strada. Corra para aproveitar essa exclusividade de lançamento da nova Strada na Fiat Pavep. Temos condições especiais para você fechar negócio na hora. Nova Fiat Strada, com design ainda mais lindo, cabine mais robusta, muita tecnologia e segurança pelo melhor custo-benefício. Venha fazer um test drive e já saia daqui pilotando a picape mais vendida do Brasil. Fiat Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. Sou Wilson Júnior, estou de volta à loja Chá de Cozinha, trazendo super promoções para você. Conjuntos de talheres da Tramontina, bandejas de madeira para café da manhã, para ser servido na cama, marinex, taças, copos e muitas novidades, inclusive peças de decoração. Estou aguardando vocês. Chá de Cozinha, amor em cada detalhe. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. Ótica do Roberto tem promoção que a gente vê e nem acredita. Passe na Ótica do Roberto e comprove com seus próprios olhos. Aqui você tem preços e condições imperdíveis. Ótica do Roberto, Benedito Valadares 146, Centro, Pará de Minas. Aqui seu óculos não fica o olho da cara. Um dos principais aliados de limpeza e asepsia é o álcool em gel 70%. Esse produto tem a concentração ideal para você utilizar nas mãos quando você não pode lavá-las. Álcool em gel 70% é o Itagel. Agora nós vamos falar de um lançamento importante, o Ita Power, um poderoso bactericida para desinfecção da sua casa. Esse produto pode ser utilizado para lavar roupas, para passar no piso e em todo tipo de superfície, com uma ação desinfectante de 99,9% para eliminar germes e bactérias.
De volta com observações e hoje no programa nós estamos recebendo o promotor do Ministério Público Eleitoral, Dr. Renato Vasconcelos. Ele está aqui no programa hoje tirando as nossas dúvidas sobre o pleito municipal, ou seja, as eleições municipais de 2020. Dr. Renato, no último bloco nós falamos aí sobre a questão do eleitor ir votar e tudo mais. Então hoje a gente vê aí que muitas pessoas estão antipatizadas com o processo eleitoral. Isso para o Brasil, também para o nosso município, para o Estado, é prejudicial, né? É prejudicial. Nós sabemos que o Brasil passa por problemas, passou por problemas, e problemas de corrupção, de falta de legitimidade no exercício dos mandatos eleitorais, que a gente conferiu a nossos representantes, que fizeram, infelizmente, em algum nível mal feito. Não é todo mundo, mas nós temos um país ainda um pouco mergulhado em problemas. E isso gera uma descrença no eleitor. É natural, digamos assim, mas me parece que o eleitor poderia e deveria, como eu disse no outro bloco, exercer esse dever até para tentar mudar esse panorama. Então, como o voto é um dever e legitima o processo, é fundamental que haja o máximo de participação. Quanto mais participação nós tivermos do eleitorado, mais legitimidade para os nossos representantes. E a gente falou também no bloco anterior com relação ao excesso aí de candidatos. Como nessa época separar o joio do trigo e escolher aquele candidato certo? Eu acho que o eleitor tem que ter consciência de voto. Veja, ele tem que pesquisar em quem ele está votando, o histórico, o que já fez de bom, o que não fez, o que já fez de ruim, e votar com consciência, né? Como eu também disse em algum dos blocos passados, a legislação vem tornando mais simples e mais barato o processo eleitoral, as campanhas mais baratas, exatamente porque quer tirar o foco daquela cinematografia que a gente via nos programas, principalmente no programa gratuito de rádio e televisão, para focarmos mais no debate entre candidatos, que é o que vai permitir ao eleitor aquilatar ou constatar de fato quem tem as melhores ideias e mais condição de efetivá-las. Então, o processo eleitoral esse ano é um processo interessante. A gente vai assistir, espero que sim, um processo mais limpo, mais transparente, com mais debate e menos enganação, digamos assim. Bom, e quem não é da época aí de internet, né, o qual eu me incluo nesse grupo, a gente via antigamente, por exemplo, santinhos, outdoors, aqueles panfletos nas portas das casas. Esse ano, esse tipo de propaganda, esse tipo de mídia também está proibida? Reiterando o que eu já disse, isso é importante demais, a legislação enxugou, proibiu muito tipo de propaganda eleitoral que envolvia gastos excessivos. Então, de tudo que você falou, quase tudo está proibido. Outdoor está proibido, propaganda em casas são permitidas, desde que em adesivos, em janelas, até meio metro quadrado. Então, literalmente, é preciso medir e verificar se aquele adesivo que uma pessoa colocou na casa dela está dentro do limite de meio metro. Pintura de muro é proibida. Qualquer tipo de doação ao eleitor. Antigamente, a gente via o candidato doando copo, chaveiro, camisa. Isso foi proibido porque acabou havendo um abuso disso. Acabou havendo esse tipo de propaganda como meio de captação ilícita, uma compra de voto velada. Então, isso tudo está proibido até para baratear as campanhas. O que é permitido são os impressos em geral, os santinhos, que é uma forma até do eleitor saber o nome, o número e o partido do candidato, passeatas, carreatas, comícios, sem showmícios, que são proibidos hoje. Comícios estão permitidos? Comícios são permitidos, showmícios não. Aqueles shows que se seguiam a comícios como uma forma indireta de comprar voto, de captar ilicitamente sufrágio. E eu, pessoalmente, vou apostar muito neste ano que a propaganda eleitoral na internet seja muito intensa, porque é uma propaganda
relativamente barata, as redes sociais estão aí, popularizadas, todo mundo tem, e os candidatos legitimamente poderão usar as redes sociais para fazer propaganda eleitoral. Você disse aí com relação aos santinhos. A gente vê ao longo de todas as eleições muitos santinhos jogados, principalmente nos dias da eleição, geralmente em lugares que tem 2 turnos. A gente vê muitos santinhos. O Ministério Público Eleitoral, ele fiscaliza isso também, essa questão da agressão ao meio ambiente, porque quando a gente vai para a nossa sessão de votação, falta a gente escorregar, para falar a verdade, ali naqueles santinhos. Então isso também é vedado? Tem algum tipo de limitação ou não? A lei eleitoral, ela proíbe qualquer tipo de proibição, ela proíbe qualquer tipo de proibição em relação à distribuição de santinhos. É livre, é lícito, é legal. É feito dentro da legalidade. Então, em princípio, não se pode fazer nada quanto a isso, a gente conta com a boa vontade do eleitor, do candidato, dos partidos, mas no dia da eleição é taxativamente proibida qualquer prática de boca de urna. Então, o dia de eleição é dia de silêncio, silêncio de candidatos, de silêncio de partidos. É um dia em que a legislação resguardou ao eleitor a possibilidade de filosofar, de pensar, de meditar em quem ele vai votar sem interferências externas. Qualquer tipo de propaganda eleitoral, de convencimento, de tentativa de convencer eleitor no dia da eleição é boca de urna, é crime. E agora com essa, desculpa te interromper, com relação a essa pandemia, como que fica a questão das aglomerações, principalmente nas sessões de voto, nos colégios eleitorais, como que fica essa questão? A Justiça Eleitoral já tem algum protocolo a ser seguido? Ah, sim. Tem protocolo, sim. Como todo mundo, toda instituição pública tem que exigir esses protocolos. As recomendações são sempre as mesmas. Uso de máscara, distanciamento entre pessoas, proibição de aglomeração, tudo isso para evitar o excesso de contato, né? Então a Justiça Eleitoral seguramente vai ser rigorosa nas exigências sanitárias em relação ao dia de votação. Bom, doutor Renato, e agora a gente vai então saber qual a opinião dos paraminenses com relação às eleições municipais. Vamos ver. Ô Renan, comenta pra gente, o que você acha das eleições? Você acha que é um processo fundamental aí pra gente fazer a diferença? É importante, né, pra gente mudar a cidade, porque todo mundo fala na internet, mas na hora de fazer, ninguém vai lá e faz, né? Ou seja, a hora de mudar é agora. Agora, a hora de mudar é agora. A gente sabe aí que esse ano é ano eleitoral, você já votou alguma vez? Não. Você pretende votar? Também não. Quais os motivos que levam você a não votar? Porque entra prefeito e sai prefeito, eles cumprem e não fazem. Então, como eu tenho que ter o título obrigatório, então ele fica lá. Aí eu só vou justificando. No caso, você se preocupa com a justificativa porque é para estar quite aí com a Justiça Eleitoral, né? Isso, aí passa as eleições, eu vou lá e justifico. Quando eu ver que precisa do que meu voto vale a pena, eu vou lá e voto. Mas por enquanto eu nunca votei. Bom, e nós vimos aí que muitas pessoas ainda estão indecisas, não sabem quem votar e que podem aí agora, eu vou emendar em outro assunto, ser influenciadas por conta das famosas fake news, que são as notícias falsas. É um problema que vocês do Ministério Público Eleitoral temem também enfrentar agora daqui para frente? As fake news são crime, foram um grave problema na última eleição, todo mundo sabe disso. Então é desafiador. Eu espero que a gente não enfrente esse tipo de problema, porque a legislação eleitoral proíbe a chamada propaganda eleitoral negativa, ou seja, o candidato ou pré-candidato que faz uma propaganda não para convencer o eleitor a votar nele, mas negativa para distorcer a verdade, desde que haja uma distorção da verdade, para impedir que o seu concorrente receba os votos. Eu sei que todo mundo quer o voto do eleitor, o candidato legitimamente quer, mas há limites na propaganda eleitoral para isso. As fake news são uma forma de deturpar o processo eleitoral. Então, se acontecer, a gente vai ter que investigar, apurar e punir, se for o caso. Porque tem punição e tem meios de se encontrar quem propaga, né? Muitas das vezes a internet pode passar essa sensação de que ninguém está me vendo, ninguém pode me rastrear, e não é bem assim, né? Olha, não há nada tão rastreável,
talvez o leigo não saiba disso, mas não há nada tão rastreável quanto a internet. Então, desde que haja uma investigação adequada, vai se saber exatamente quem publicou A, B, C. Isso é matemático, diria assim, todo mundo tem o seu IP, as redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, tem grande aproximação em âmbito nacional com as autoridades públicas que lidam com isso, elas estão empenhadas, as redes sociais estão empenhadas em coibir abusos, já fazem isso hoje, atendem a pedidos, a ordens das autoridades competentes e tem todos os mecanismos para identificar quem postou, quem não postou. As situações vivenciadas por mim no meu dia a dia de investigações em que se faz a chamada preservação da prova. Dá-se um comando, por exemplo, ao Facebook, para preservar aquela postagem dentro dos sistemas do Facebook, ainda que a pessoa que postou apague a postagem. Então a gente tem a garantia de que a gente tem aquela prova preservada se for necessária para uma ação futura. E a partir disso, às vezes até rastrear o endereço e todos os dados que a pessoa tem aí, né? Com certeza. É o que eu digo, os mecanismos de investigação são bons, desde que sejam bem usados. Os sistemas estão mais rigorosos, há sistemas extraordinários de fiscalização de finanças, de financiamento de campanha, enfim, sistemas muito bons que permitem uma investigação segura. Bom, eu fui questionado esses dias atrás por um possível candidato aí com relação ao adiamento das eleições. Nós vimos aí que a pandemia atrasou e muito o calendário, tanto que as eleições foram jogadas lá para novembro. Corre o risco de, se caso, claro que a gente não torce para isso, aumentar o número de casos aí da pandemia, né, de Covid-19, as eleições serem adiadas, até mesmo para preservar candidatos e os eleitores? Nós tivemos uma emenda constitucional, interessante notar que a alteração da data teve que ser feita por emenda constitucional aprovada em tempo recorde pelo Congresso Nacional, e então nós dependeríamos de uma outra emenda. Claro que numa situação extrema em que se comprove que a realização da eleição trará um impacto muito grande na saúde pública, isso é possível, é factível pensar, mas acho sinceramente improvável. A gente está acompanhando, o Ministério Público acompanha a pandemia, os números, há uma tendência a estabilizar e a queda, nós vamos entrar no verão. Então, pessoalmente, acho difícil se alterar. Nós temos um problema que é ter necessariamente, ou quase necessariamente, a não ser um caso de força maior, que realizar a eleição dentro de 2020, porque os mandatos atuais terminam dia 31 de dezembro, é uma outorga popular. O povo decidiu quem estaria nessas cadeiras lá em 2016 e o povo deu o mandato somente até 31 de dezembro desse ano. E houve até um certo movimento para tentar adiar isso para 2022, né? Exatamente. E a grande questão foi essa, como ficaria a soberania do povo que deu o mandato até aquela data. Por isso, houve uma construção dessa nova data, para 15 de novembro, no primeiro turno, e a gente espera, sinceramente, que não tenha que mudar isso. E nesse caso, todo mundo, então, participando das eleições em novembro. Não é mais em outubro, agora é em novembro. Em novembro, o primeiro turno vai se dar no dia 15 de novembro. Espero que tudo corra bem e que a gente possa, no dia 1º de janeiro, estar sendo governado pelos candidatos que foram eleitos. Vale ressaltar, você disse aí no primeiro bloco, mas é bom a gente frisar que para de Minas não pode ter segundo turno, né? Não é permitido. Não é, porque somente cidades com mais de 200 mil eleitores têm segundo turno para os cargos do Executivo, prefeito, governador e presidente da República. Pará de Minas não está nessa condição. Pará de Minas, do último dia que eu olhei, há poucas semanas, tem algo entre 62 e 63 mil eleitores, então não teremos segundo turno, seguramente. Ok, doutor Renato, queria te agradecer mais uma vez a sua presença aqui nos nossos estúdios da TVI para falar sobre esse assunto pertinente. Nosso programa está chegando ao fim e agora eu gostaria que você falasse as suas considerações finais e uma mensagem importante aí para os eleitores que estão assistindo ao nosso programa. A mensagem
Primeiro, a pré-candidatos e partidos. A gente tem a oportunidade de fazer uma eleição muito boa, muito transparente, muito respeitosa. As cartas estão na mesa, cada um buscando legitimamente convencer o seu eleitorado a votar em si, mas sem infrações, sem descumprir a lei, porque ninguém precisa disso e quem o fizer vai estar sujeito a todas as sanções que a gente já citou aqui. E ao eleitor é uma mensagem de boa vontade com o processo eleitoral. Esse ano não foi fácil para ninguém. Essa pandemia mexeu com todo mundo, sem exceção. E a gente espera que o eleitor possa estar consciente do seu dever, comparecer, votar e escolher seus representantes. É isso que a gente espera. Ok, doutor Renato, mais uma vez obrigado pela sua presença e observações. Está chegando ao fim. Você tem sugestão de pauta? Mande para a gente pelo e-mail que está aparecendo aí no seu vídeo, programaobs@gmail.com. E se você quer ficar por dentro dos outros programas que já passaram aqui na TVI, acesse o nosso canal no YouTube ou então as nossas redes sociais. O Observações volta na semana que vem com mais temas pertinentes, aqui na TVI, a TV mais perto de você. Tchau!